Um pastor batista, chamado Ricardo Spurling, pastoreia uma igreja daquela região montanhosa. Certo dia, do ano de 1884, ele começa a não apenas estudar a palavra de Deus, como também a se dedicar à oração. Assim, ele começa a perceber que a condição espiritual, tanto da congregação que dirigia, como da comunidade em geral, era deplorável, e começa daí a denunciar aquele estado lastimável em que o povo se encontrava. Seu filho, Ricardo Spurling Jr., e um senhor chamado João Clemons, foram seus primeiros companheiros de oração e estudo da Bíblia. Mais de 2 anos, o pastor Ricardo e seus companheiros conclamaram a igreja da necessidade de um despertamento genuíno e reformista. Mas o clamor e a preocupação do pastor Ricardo foram ignorados por sua igreja e por sua comunidade. Mais do que isso, ele e seus amigos eram escarnecidos e tratados com hostilidade por pessoas conhecidas. Foram rechaçados como fanáticos. Pouco tempo depois, Ricardo Spurling chega à conclusão de que seria inútil todo aquele trabalho para levar sua igreja a uma busca sincera por avivamento. Sua decisão foi de conclamar a todos os que tinham a mesma fome e sede espiritual para uma ação mais específica, na busca de seus objetivos. Em meio a muita oração, ele marca uma reunião numa quinta-feira, dia 19 de agosto de 1886, nas dependências do moinho de Barney Creek, uma casa rústica, construída por ele mesmo e outros irmãos. Ricardo Spurling não tinha uma noção clara da importância da ocasião, mas movido por um impulso divino, ele fez um discurso inflamado e concluiu com o seguinte convite: todos os cristãos, como os que aqui estão presentes, que desejarem ser livres de todos os credos e tradições feitos pelos homens, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais, e o privilégio de ler e interpretar para si mesmos, como ditar suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como a Igreja de Deus, para realizar negócios como a mesma, venham à frente. Apenas 8 pessoas foram à frente e aceitaram aquele desafio. Em seguida, foram tomadas algumas decisões importantes daquele pequeno grupo. A organização que acabava de nascer recebeu o nome de União Cristã. Novos membros poderiam ser aceitos. O pastor Ricardo Spurling ficava reconhecido como pastor, líder e moderador da União Cristã. Este grupo passou a reunir-se nas dependências do velho moinho rústico. No dia 2 de setembro de 1886, o velho pastor Ricardo, sob a recomendação dos irmãos, consagrou o filho dele, Ricardo Spurling Jr., como ministro ordenado da nova igreja. Mais tarde, após a morte de seu pai, Ricardo Spurling Jr. torna-se líder do movimento e um pastor solitário na região montanhosa, entre os estados do Tennessee e da Carolina do Norte. Ricardo pregou durante 10 anos naquela região, antes que alguma coisa significativa acontecesse. Suas pregações eram, principalmente, sobre a santificação. Neste período a União Cristã permanecia orando e clamando a Deus por um avivamento. Durante suas jornadas, o pastor Spurling conheceu um pregador batista leigo, em 1892, chamado William Bryant. Esse irmão começou a dirigir reuniões de oração em sua casa, e uniu-se com o pastor Ricardo. Esta amizade duraria pelo resto de suas vidas. Influenciados pela doutrina da santidade, enfatizada pela União Cristã, 3 homens leigos, daquela vizinhança, uniram-se ao pastor Ricardo Spurling, e começaram também a pregar a mesma mensagem. Eram eles, William Martin, J. Tipton, e Milton McNair.
Em suas pregações, eles expunham o lado positivo da santificação, que não era pregado por Ricardo Spurling. No município de Cherokee, na Carolina do Norte, num lugar chamado Camp Creek, um grupo de crentes começou a dirigir reuniões de oração, liderados pelo irmão William, e pastoreado por Ricardo Spurling. Alguns homens daquele grupo de oração conseguiram, junto às autoridades, um lugar emprestado para realizar as reuniões. Era um prédio escolar, típico da zona rural. As reuniões aconteciam todos os dias. Não se sabe quantos dias durou aquela campanha, mas houve grandes resultados. Pessoas vinham de perto e de longe para ouvir as pregações. Muitos testificaram ter recebido curas maravilhosas. Outros caíam de joelhos, chorando, pedindo perdão de Deus. Crentes nominais foram transformados em pessoas avivadas e consagradas a Deus. Cada noite, a escola ficava lotada por pessoas famintas da doutrina da santidade. A notícia corria entre os habitantes das montanhas e eles chegavam de todos os lados. A expectativa do que ia acontecer na próxima reunião era maior a cada dia. Foi notado que numa fervente reunião de oração, no grupo escolar, pessoas ficaram num estado de êxtase, falando em línguas estranhas. Posteriormente, num estudo minucioso da Bíblia, mostrou ao grupo que aquilo era idêntico ao que ocorrera aos discípulos no dia de Pentecostes. Assim eles concluíram que não havia dúvida, um novo derramamento do Espírito Santo havia acontecido. A notícia se espalhou rapidamente por toda aquela região. Pessoas deixaram o trabalho ao meio-dia. Outras não ordenharam as vacas. Outras pararam os bois que aravam a terra e foram a Camp Creek. Ricardo Spurling, que não estava presente, ouviu a notícia e foi apressadamente verificar o que estava acontecendo com o seu rebanho. Ao chegar, ele foi um dos primeiros a receber a experiência de falar em línguas estranhas. Ricardo e William trabalhavam juntos e nessa época já havia 130 pessoas fiéis que se identificavam com o movimento. Uma grande quantidade de pessoas foram despertadas, convertidas, curadas e influenciadas por este avivamento de Camp Creek. Alguns anos mais tarde, em uma reunião realizada no dia 15 de maio de 1902, o nome União Cristã foi mudado para a Igreja da Santidade de Camp Creek, designando o local onde se localizava a igreja. A partir de então, a Igreja da Santidade passa a ter uma consciência de que era uma denominação independente. Entre 1902 a 1905, foi o período em que a igreja se solidificou, cresceu em número e estabeleceu os princípios básicos de sua doutrina pentecostal. O batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, a cura divina, viver em santidade, os dons espirituais, o Novo Testamento como regra de fé e prática, são termos que surgiram naquela época na Igreja da Santidade, e até os dias atuais são básicos na doutrina dessa igreja. No dia 11 de janeiro de 1907, o nome da organização foi mudado, de Igreja da Santidade para Igreja de Deus. Naquela reunião, todos os presentes concordaram que este era o nome bíblico para a igreja. União Cristã designava um ideal. Igreja da Santidade definia uma doutrina, mas nenhum dos dois nomes era uma designação escriturística para a igreja bíblica. Grandes vitórias, bênçãos e conquistas da igreja foram alcançadas sob fortes perseguições, confrontos, lutas e todo tipo de dificuldades, mas, em momento algum, os seus pioneiros, homens de fé, desanimaram. Manteram-se firmes na trajetória de uma vida consagrada a Deus e à sua obra, levada à santidade, e uma busca incansável na palavra de Deus, de uma fé compromissada com o Evangelho de Jesus Cristo. Nascida pelo renovo do Espírito Santo, a Igreja de Deus não apenas levou aos quatro cantos daquela nação a mensagem pentecostal, mas também aos quatro cantos do planeta.
Isso nos leva a crer que a força e a unção de Deus é a razão pela qual a Igreja tem obtido êxito até os dias de hoje. Mais de um século se passou, e aquelas palavras desafiadoras de Ricardo Spurling, conclamando a todos para uma vida de santidade, permeada por fé e prática, continua ecoando, pelo tempo e espaço, pois não são palavras próprias daquele velho pregador, e sim da sempre atual e transformadora Palavra de Deus. Todos os cristãos, como os que aqui estão presentes, que desejarem ser livres de todos os credos e tradições feitos pelos homens, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais, e o privilégio de ler e interpretar para si mesmos, como ditar suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como a Igreja de Deus, para realizar negócios como a mesma, venham à frente.